E aí, Gabriel, tudo certo? Vamos lá então. Aguardar um pouquinho que o Instagram está avisando o pessoal. Quem entrar agora para ver a live, ok. Quem não conseguir ver agora, vai ficar salvo ali no IGTV. Tá bom, pessoal? Vamos aguardar um pouquinho. Já vamos começar. Vamos lá então. Depois o pessoal assiste ali no IGTV também. Vamos falar de algumas coisas hoje, algumas coisas que são importantes, assim como toda sexta-feira. Recentemente eu tenho feito lives, tenho feito algum conteúdo um pouco mais aprofundado, um pouco mais pausado, digamos assim, para que a gente consiga pensar em algumas coisas, né? Tendo em vista que a nossa vida não é feita de receitas, né? Se fosse fácil assim, se fosse pegar uma receita pronta para a gente viver, seria ótimo, né? Seria bom se fosse fácil comprar livros apenas, comprar livros de autoajuda, onde tem ali os 7 passos para o sucesso, né? As 10 atitudes vencedoras, os 5 passos para um empreendimento bem-sucedido, né? As 3 atitudes para uma vida bem-sucedida. Que bom se fosse assim, né? Que bom se fosse fácil assim. No entanto, a gente sabe que a vida humana ela tem a sua complexidade, ela tem a sua forma intrincada muitas vezes que se a gente não está de algum modo fincado nessa vida e com uma certa atenção para aquilo que está acontecendo, muitas coisas simplesmente vão acontecendo e a gente nem se dá conta, né? Então eu até fixei aqui o tema embaixo para vocês ali, que é o olhar atento, porque o que acontece? Muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida, as pessoas vão vivendo as suas vidas de um modo um tanto automático, né? Vão vivendo ali, vão tendo a sua rotina, trabalham, né? Acorda cedo, vai lá, desenvolve a sua função ali no trabalho, final da tarde volta para casa, toma um banho, senta na frente da TV e assim assiste TV até a hora de dar sono, depois dorme, no outro dia repete de novo. E essa vida, esse caminhar, ele vai andando, por mais que a gente não se dê conta, os nossos dias vão passando, né? E ao mesmo tempo que é mais um dia de vida, também é menos um dia, né? É mais um dia próximo da nossa morte. E a nossa vida, ela vai andando e muitas vezes a gente só se dá conta disso lá no final do ano. Quando chega lá no 31 de dezembro que a gente pensa, meu Deus do céu, o que eu fiz esse ano? Como passou rápido esse ano? Olha só como parece que passou voando, né? Mas vamos pensar, o que aconteceu ali do 1º de janeiro até o 31 de dezembro? O que aconteceu nesse espaço de tempo? O que ocorreu ali? Será que a gente ficou dormindo? Será que a gente ficou distraído? O que se passou nesse período? Foram 12 meses, não foi 2 minutos.
Não foram 12 minutos, foram 12 meses que se passaram. Então, um tempo correu ali. Um tempo da nossa vida correu. E o que acontece é que muitas vezes a gente está tão atarefado e a gente está tão envolvido nessa vida que a gente não vê esse tempo passar. A gente muitas vezes se torna sujeitos tarefeiros, né? As pessoas se tornam pessoas tarefeiras, indivíduos tarefeiros. O que eu quero dizer com isso? É uma tarefa atrás da outra, é uma tarefa atrás da outra, e não para, e segue, e faz, e o tempo todo fazendo coisas, né? É claro que isso faz parte da nossa vida, isso constitui a nossa vida também. Ninguém vai parar de trabalhar, né? Agora eu vou parar de trabalhar que eu vou esperar o tempo passar. Não, isso aí também é uma covardia, né? Aí é ser covarde, aí é ser vagabundo mesmo. Ninguém faz isso, né? Ou pelo menos não se espera que façam. Não é o normal que uma pessoa faça isso, que pare de trabalhar e simplesmente olhe para o relógio e espere o tempo passar. Alguma coisa não vai bem quando isso acontece. Mas, em contraponto disso, também a gente tem muitas vezes esse funcionamento tarefeiro, né? E o que acontece é que muitas pessoas que se inserem nesse modo tarefeiro, nesse estilo de vida, onde o tempo vai passando, ela vai se envolvendo cada vez mais com as coisas que ela tem que fazer, com as coisas que ela faz. E em um determinado momento, ela se dá conta de que aquele modo de vida, de repente não é um modo de vida que ela está encontrando um sentido. Que aquele estilo de vida que ela está levando muitas vezes é um estilo de vida vazio. Ela sente um vazio, ela sente um cansaço da vida. Ela sente um certo vazio, um sentimento de esvaziamento. E parece que mais um dia chega, mais uma segunda-feira chega, e aqui tudo vai se repetir da mesma forma, e esse sentimento de vazio continua dentro de mim. Aí chega o final de semana, aí chega o domingo de noite, onde bate aquela deprê em muitas pessoas, porque daí sabe que na segunda-feira volta toda a rotina, volta todo o labor da semana. Então muitas pessoas de fato se encontram nessa situação. Na situação de que a vida delas está passando, mas elas não estão encontrando um sentido naquilo que elas estão fazendo. A vida delas se tornou tarefas, apenas tarefas. A vida delas se tornou uma agenda onde eu preciso cumprir horários o tempo todo, onde o meu corpo virou uma máquina, onde eu me tornei uma máquina. E parece que existe dentro de mim um vazio, porque eu não consigo encontrar sentido nisso que eu faço, mas parece que eu nunca chego em lugar nenhum. Existe um esforço, existe uma demanda ali a todo momento, mas de algo que nunca chega, algo que está sempre me esperando, sabe? Aquela corrida do coelho para pegar a cenoura. Mas parece que nunca pega, né? Um certo incômodo, uma certa angústia dentro de si. E o que eu quero falar com tudo isso? Eu estou falando tudo isso partindo de um post que eu fiz hoje, mais cedo, com a frase: a vida ensina. A nossa vida nos ensina muitas coisas, né? A nossa vida fala muitas coisas para nós. E para a pessoa que é tarefeira, principalmente, para todos nós, mas principalmente para a pessoa que se encontra nesse modo, nesse estilo de vida que eu acabei de relatar, de descrever aqui, se faz necessário uma coisa que é fundamental. Uma coisa que se não acontecer
no meio dessa rotina, no meio desse cumprir tarefas, em algum momento você vai ter que fazer. E o que eu estou falando, essa coisa que eu estou falando, é a reflexão. A reflexão. A reflexão, que tipo de reflexão? Uma reflexão de um devaneio? Não, uma reflexão presente. A reflexão sobre a própria vida. A reflexão sobre a própria vida. Né? Muitas pessoas pensam, eu sou um sujeito pragmático, eu sou um sujeito prático. Comigo, né, tudo acontece, eu faço e aconteço, eu cumpro os meus horários, né, eu sou um sujeito totalmente pragmático. Ok, não tem nada de ruim em ser pragmático, né? Mas se faz necessário na nossa vida certas pausas e certos momentos de reflexão. E quando eu falo reflexão, eu não falo devaneio, eu não falo fantasia, ficar fantasiando, ficar criando minhoca na nossa cabeça, né? Ou ficar somente refletindo sem agir. Não, eu falo de uma reflexão que vai trazer raiz. Uma reflexão que vai trazer raiz. Porque o que acontece? Se eu tenho esses momentos de reflexão sobre a minha vida, sobre o meu estilo de vida, sobre as coisas que eu considero importantes na minha vida, se eu estou de fato cumprindo com essas coisas. E eu mexi aqui na claridade. Tá, voltou? Voltou aí para vocês? Tá normal? Me avisem aí, por favor. Acho que tá normal. Tá, beleza. Seguindo então. Se a gente não faz algumas reflexões sobre a nossa vida, sobre o estilo de vida que a gente está levando, sobre os valores que a gente tem dentro de nós, será que esse é o estilo de vida que eu quero? Será que eu estou sendo um bom marido? Será que eu estou sendo um bom funcionário? Será que eu estou sendo uma boa pessoa nesse mundo? Sabe? Esse tipo de reflexão que em geral a gente faz no 31 de dezembro. Só que no 31 de dezembro já passou, já foi o ano. Então é útil a gente fazer essas reflexões durante todo o ano. Durante todo o ano. E quando eu digo reflexões, não estou falando ficar 3 horas pensando. Não, muitas vezes são 20 minutos que tu tá num lugar calmo, que tu tá num lugar silencioso e que tu começa a refletir sobre você, sobre a tua vida, sobre as tuas ações. Por quê? Por que é importante refletir? Porque quando a gente reflete sobre a nossa vida, a gente fica mais enraizado e mais consciente dela. E quando a gente fica mais consciente dela, quando a gente vai para a ação, aquela ação, ela fica muito melhor. Ela fica muito melhor. Ela toma muito mais sentido. Ela toma uma forma melhor. Por quê? Porque é uma ação que vem seguida da reflexão. Não é uma ação cega. Não é um cumprir tarefas. Mas é um cumprir tarefas dentro de uma visão presente na própria vida. Dentro de uma visão consciente, dentro de uma consciência da própria vida. E por que eu digo que a vida nos ensina? Porque ela nos ensina de fato. Ela nos ensina. Se você parar para pensar quantas coisas você já passou, se você parar para pensar na tua história, nas situações que você já vivenciou, nos desafios que você já teve que vencer, quanta coisa nós passamos. Só que às vezes a gente passa por essas coisas com os olhos vendados. A gente passa desatento. E a vida nos ensina nessas coisas. A vida nos ensina nessas situações. A vida está nos ensinando. Quer dizer, a nossa circunstância fala. As coisas falam.
A nossa vida tem uma fala, né? A nossa vida nos ensina, circunstâncias nos ensinam. Só que se eu tenho um olhar desatento e distraído, eu não vou aprender com ela. Aí o que acontece? Aí ali na frente, muitas vezes, eu vou cometer os mesmos erros que eu cometia lá atrás. Aí eu tenho que passar por 1, 2, 3, 4, 5 situações, né? Só que eu passei por 5 situações na minha vida com um olhar desatento. Passei por 5 situações com o olhar vendado, com os olhos fechados. E eu não aprendi com aquela situação. E eu não refleti aquela situação. Eu não parei para refletir sobre aquilo. Porque é na reflexão que a gente vai aprender. É na reflexão que a gente vai, de fato, apreender isso, absorver esse aprendizado, esse conhecimento. A vida nos dá conhecimento, né? Por mais que uma pessoa passe uma vida inteira sem estudar, sem ler um livro, ela tem conhecimento. Algum conhecimento ela tem. Porque o conhecimento é necessário para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Né? Algum conhecimento ela tem. Ela pode não ter lido um livro durante a vida dela. Mas ela passou por situações. Não tem como passar por uma vida sem passar por situações. Sem passar por circunstâncias. E as circunstâncias falam. A nossa vida fala. A nossa vida fala, né? E o que é a sessão de terapia, se a gente parar para pensar? O que é uma sessão de terapia? Nada mais é do que uma pausa, né? O sujeito vive ali a sua semana, vive os seus dias no trabalho, vive os seus dias nas suas tarefas, nos seus afazeres, mas chega aquele dia da sessão, ela faz uma pausa. Ela tem a pausa de 50 minutos ali. E naquela pausa é onde ela vai aprender a sua vida. É onde ela vai aprender, né? Absorver com a própria vida. Absorver aquilo que ela está vivendo. Através do olhar do outro também. Através do olhar atento do terapeuta. Porque muitas vezes a gente passa desatento por isso. E o terapeuta, o que ele vai fazer? Ele vai procurar puxar um freio. Não, peraí. Esses 50 minutos aqui a gente vai puxar um freio na tua vida. Um freio simbólico, né? Vamos frear e vamos refletir agora. Vamos pensar em tudo que tu tá fazendo. Vamos pensar na tua história. Vamos pensar nas tuas ações. Vamos pensar na tua fala. Vamos pensar nos teus sentimentos. Naquilo que acontece. Aquilo que faz parte da tua realidade. Mas que no dia a dia das tarefas você não está vendo. Então, essa pausa reflexiva, ela vai proporcionar sentido à minha ação. Quando eu volto à ação, a minha ação vai ser uma ação muito mais consciente, muito mais presente. Por quê? Porque eu ouvi aquilo que a minha vida falou. Eu ouvi aquilo que a minha circunstância falou. Eu ouvi aquilo que as situações que eu passei estavam me falando. Mas para isso é necessário um olhar atento. Para isso é necessário um olhar atento. Sem um olhar atento, a gente passa por isso batido. A gente não vai se dar conta de muita coisa. E se a gente não se dá conta, a gente não aprende. E se a gente não aprende, a gente repete os mesmos erros. E se a gente repete os mesmos erros, a gente se sente frustrado. A gente vai se sentir frustrado. Por quê? Porque eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz antes. Eu estou fazendo a mesma cagada que eu fiz antes. Eu não aprendi nada com aquela circunstância. Eu não aprendi nada com aquela situação. Quer dizer, eu vivi aquilo ali bêbado, desatento, distraído, olhando para o céu, olhando para a volta, sem refletir sobre aquilo. Aí é claro, a vida ela se repete, os erros se repetem, porque não houve essa pausa reflexiva, não houve esse olhar para dentro, sabe? Esse olhar para dentro. Esse olhar para dentro, como quem diz, não, peraí,
Deixa eu entender essa situação. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui, né? Se eu entender, eu não vou conseguir fazer nada aqui no meio. Eu preciso entender. Eu preciso, se não entender, pelo menos tentar entender, né? Se não entender totalmente, é claro que entender totalmente não tem também como entender totalmente uma situação. Mas o esforço de aprofundar, o esforço de fazer uma pausa, né? De dar uma pausa nessa agenda, de dar uma pausa nessa vida tarefeira. Ou então lá na frente, a vida mesmo vai se encarregar de pausar você. Tu entra num sistema tão corrido, se sente ansioso, se sente vazio, aí vai para uma terapia. Aí tem que parar, aí não tem jeito. Aí é a parada obrigatória, né? Aí é a parada obrigatória. Mas de maneira simples e prática. Então o que nós precisamos fazer? Tá bom, Matiel, ouvi tudo isso, entendi tudo que tu falou, beleza, legal, maravilha. Me identifiquei com isso que você falou, mas e aí? O que eu posso fazer então? Então me ajuda. Então vamos lá. Duas coisas que a gente pode fazer. Duas coisas que a gente precisa fazer. É desenvolver uma capacidade reflexiva. Não fugir da situação. Não fugir. Não deixar tua mente num devaneio. Não passar pelas circunstâncias como quem passa desatento. Não, mas desenvolver uma capacidade reflexiva. Fazer certas pausas. Fazer certas pausas para pensar. Ou então, tu vai ter que fazer essa pausa, meu filho. Não adianta. Algum momento você vai ter que fazer, né? Ou vai ter que ser lá no 31 de dezembro, todo ano. Mas daí o que acontece é que o ano já passou. Aí entra um outro ano, começa tudo de novo. Então fazer essas pausas durante o ano para refletir sobre a vida, refletir sobre as tuas ações, sobre as tuas atitudes, sobre os teus valores, sobre as tuas palavras. Pensar que você é um agente causador no mundo. Nós somos agentes e como agentes nós agimos. Ou seja, nós causamos no mundo. A nossa ação, ela tem um efeito na realidade. A nossa ação no mundo tem um efeito na realidade. E quando a gente se dá conta disso, quando a gente percebe que a minha ação tem um efeito no mundo real, opa, já é o primeiro passo, né? A gente já conseguiu estabelecer aí um início de uma reflexão sobre causa e efeito. Né? Entendendo que eu não sou um átomo solto no espaço, eu não sou um animal, eu não sou uma árvore, não, mas eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Pessoas agem e pessoas reagem à ação dos outros. Então eu sou um ser agente. As minhas ações no mundo, elas precisam de uma responsabilidade. Elas requerem uma responsabilidade, porque as minhas ações vão interferir na vida dos outros. E no lugar onde eu estou, na circunstância a qual eu me encontro. Então, primeira coisa, capacidade reflexiva. Capacidade de fazer essas pequenas pausas para pensar sobre a tua vida, pensar sobre você mesmo, sobre a tua ação e sobre a tua circunstância. E nessa pausa reflexiva, deixar a tua vida falar, deixar a circunstância falar. O que eu quero dizer com isso? Estar atento o que essa circunstância a qual eu me encontro pede de mim. O que ela está pedindo de mim. Qualquer circunstância pede algo de nós, pede uma postura, pede uma ação específica. Você pode se fazer essa pergunta. Nesse lugar onde eu me encontro, o que a minha circunstância pede? O que é o meu dever nesse lugar onde eu estou? O que eu estou fazendo
tem sentido na minha vida, as minhas tarefas diárias, elas estão encaixadas dentro de um quadro maior da minha vida, eu consigo ver sentido nisso que eu estou fazendo, a minha ação é uma ação benévola ou é uma ação maléfica, uma ação que só faz mal para os outros? Eu estou sendo uma pessoa boa nesse lugar onde eu estou? Eu estou sendo um bom profissional? Eu estou sendo uma boa pessoa? Então a primeira coisa é a capacidade reflexiva e a segunda coisa é a postura de humildade. A postura de humildade. Por que é necessário essa postura de humildade? Porque sem essa postura de humildade a gente não aprende. É necessário essa postura para a gente aprender. Ou então a gente faz a pausa, faz a reflexão e depois segue do mesmo jeito. E não aprende. E não aprende nunca. E a vida dá mais uma volta, te dá mais uma oportunidade de aprender. Você cai numa mesma circunstância, você cai numa mesma situação e mais uma vez você não aprende. E você segue cometendo os mesmos erros. Segue cometendo os mesmos erros. O símbolo do coração nos ensina o movimento do coração, a sístole e a diástole. Sístole e diástole. A contração e o relaxamento. Pensa na nossa vida como um movimento do coração, que precisa dessa contração, mas precisa desse relaxamento, precisa dessa reflexão. Precisa desse movimento. Ou se a gente só fica na tarefa, um coração que só contrai, ele não funciona direito, ele não funciona simplesmente, né? Coração que só contrai, ele precisa contrair e relaxar. Então a vida que só funciona por tarefas, sem uma capacidade reflexiva sobre aquilo que se está fazendo nesse mundo, é uma vida sendo guiada por alguém que é totalmente cego, surdo e mudo. A gente perde o contato. A gente simplesmente reage ao mundo. A nossa vida se torna muito reativa. A gente só reage às coisas que nos acontecem. E a gente não aprende nada e não evolui nunca. Então essas duas coisas que a gente precisa ter em mente. Capacidade reflexiva e postura de humildade. Humildade para aprendermos. Aprendermos com aquilo que a vida está nos ensinando a todo momento. Certo, pessoal? Obrigado a todos que estiveram aqui comigo presente nessa live. Tá bom? Vai ficar salvo ali no IGTV para quem perdeu. Até mais. Abraço.